Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje, com o capítulo 5, estamos encerrando o livro de 1 a Pedro. São apenas 14 versículos que fala de dois tópicos: aos presbíteros e aos jovens, e as saudações finais de Pedro a esses irmãos. Os livros do Novo Testamento são basicamente cartas a outras pessoas, a igrejas, a ministros da palavra, a lideranças. Então nós estamos lendo cartas que foram deixadas, que foram reunidas para que a gente tivesse esse norte, essa base, esse princípio, valores, a compreensão daquilo que a gente escolheu viver, que é a vida segundo a vontade do Senhor, o cristianismo. Uma vida que a gente busca se basear e se aproximar ao máximo do que Cristo fez aqui na Terra. Essa canetinha aqui é de cara, canetinha roxinha. Ela tinha um cristal igual esse aqui. Aí eu arranquei o cristalzinho dela. Vamos lá, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela alegria que nós temos ao estar diante do Senhor, diante da Tua Palavra, com o compromisso, a responsabilidade de buscar ao Senhor, porque sabemos que é o melhor, é o que vai nos ajudar nessa trajetória de vida que temos aqui na Terra. Então, tudo que nós necessitamos é que o Senhor fale aos nossos corações e que a Tua Palavra se transforme em vida através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então aqui ele já falou aos presbíteros, pastores, líderes que tinham a responsabilidade de cuidar de um rebanho, e Pedro ele aconselha para que eles sejam um exemplo e não donos das pessoas, porque o Senhor, quando nos manda dominar e governar sobre a terra, é sobre animais, sobre a natureza, sobre coisas, não sobre pessoas. As pessoas nós temos que inspirar, nós temos a responsabilidade de ajudar, nós temos o dever de amar. Com pessoas não se trata da mesma forma que como tratamos as coisas. Então que você possa compreender a seriedade disso, e se você for um líder, uma referência no ministério que você faz parte, o peso da cobrança é ainda maior. E agora aos jovens, ele dá uma orientação que se sujeitem aos mais velhos. Por quê? A compreensão que se tinha e que é interessante olhar desse ponto de vista, infelizmente existem pessoas mais velhas que não são inspiração. São pessoas que erraram, continuam errando e não amadureceram. Então eu vou acrescentar por conta própria pessoas velhas que envelheceram buscando ao Senhor. Pessoas velhas que se deixaram ser moldadas pelo tempo, através da palavra e da intimidade no relacionamento com o Senhor. Essas pessoas, nós temos muito o que aprender com elas. Existem aqueles que têm muito a nos ensinar em várias esferas da sua vida, por conta de muito tempo vivido, muitas experiências. E aí a gente pode se inspirar do que fazer ou do que não fazer. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É incrível quando a gente sabe que tem outras pessoas passando pelo mesmo que a gente se consola, né? Quando a gente vê, olha, não é só eu que tenho esse problema, não. Olha, aquela pessoa ali também está passando por um trem muito ruim, né? Olha, essa pessoa também já sofreu com isso. Parece que mostra que a gente não está sozinho na Terra. E Elias, por exemplo, é um exemplo muito bom, que está muito recente na minha mente. Ele fala que ele foi o único, ele ora, né? Pai, eu fui o único que restou. Aí Deus fala, não, tem mais 7.000 profetas, homens de Deus, que eu mantive vivos. Aí ele vê que ele não está sozinho. O que acontece é que a gente quer se vitimizar. A gente quer dizer que os trem ruins só acontecem com a gente e por isso a gente é coitadinha, é por isso que a gente não vence, é por isso que a gente não consegue, é por isso que as coisas não dão certo, porque os trem errados só acontecem com a gente, mas não. Os trem errados, os trem ruins, os desertos, está acontecendo com um monte de gente. Ali no deserto não estava só Moisés, estava Moisés mais um catatal de gente, tinha milhões de pessoas ali passando pelo mesmo processo. Então, estamos todos, cada um em uma fase do processo que nós vivenciamos quando a gente escolhe essa vida de seguir ao Senhor. Cada um de nós segue por esse caminho com um empecilho, uma limitação, uma facilidade ou uma dificuldade. Suas dificuldades falam muito sobre a sua compreensão da palavra e a sua limitação ou facilidade de colocá-la em prática. E a sua facilidade vai muito da sua característica ou do seu temperamento para colocar aquilo em prática. Então, é só compreender o que está difícil e pedir ao Senhor, me dá ajuda nesse negócio aqui, porque eu tenho dificuldade demais. Eu tenho uma oração que eu tenho feito desde o final do ano passado, falando com Deus de um determinado assunto que me chateia, é um negócio que me gera algumas limitações e eu tenho colocado diante de Deus. Por quê? É a minha limitação, é a minha dificuldade, que você faça da mesma forma. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Mantenham-se firmes. Essa é a instrução de Pedro para a igreja primitiva e é a instrução para cada um de nós também. Vamos nos manter firmes nessa caminhada. E o que eu desejo para você e para sua casa, que você se mantenha firme, apesar das circunstâncias que possam estar tentando te parar. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amanhã, meio-dia, se inscreva, curta, compartilhe, comenta e faça parte do estudo 1189, não apenas aqui, nesse momento, mas fazendo com que outros sejam abençoados também. Deus abençoe.